Eu quero paz. Vá. Eu quero paz. Eu Ai, quero paz. eu não tô. Então, eu quero paz. Fala, não estou mais alto, vá. Não, depois eu canto. Eu vou treinar para cantar, Tá para bom. fazer a campanha da corrente da paz. É, Todos vocês estão convocados, né? a gente já convocou, Na- convocou na- Carla na- também. todos estão convocados a A gente fazer a campanha de espalhar o mundo de paz. paz, Que é, paz. Tome música, tome tome música. paz, tome falando todo mundo de paz, né? É. Então, a gente vai fazer essa campanha, tá, gente? Quer que vocês colaborem com essa campanha fazendo Esse vídeo. esse vídeo. Ele vai ensinar, ele vai ensinar. Vai ensinar, tá começando É, a se se organizar. organizar. Vamos agora chamar a nossa querida amiga, que está sempre com a gente, né? Está sempre, quando a gente convida, com muita alegria, né? E ela hoje está sorrindo, está Ou ela sorrindo. está tá mais Tá iluminada. mais iluminada hoje. Graças a Deus, cada dia mais o tempo vai fazendo isso. Ah, vamos trazer aqui nossa querida irmã Carla Marcelino. Ai, Boa noite, queridos. boa noite, Carla. Prazer de novo estar aqui. é, que bom, né? Que você está aqui com a gente, né? Vamos aproveitar ao máximo. Vamos dar início fazendo a nossa prece. E gostaria que você fizesse a prece. Uhum. Eu faço? Sim. Certo. Mestre Jesus, obrigada, Senhor, pela oportunidade bendita na noite de hoje de estudarmos teus ensinamentos. Abençoai a todos nós, abençoa esta humanidade e que possamos enfrentar e superar este período da pandemia da melhor forma possível. Mestre amado, permita que a esperança esteja predominando em nossos corações hoje e sempre. Abençoai o JEP e abençoai a todos aqueles que trabalham em benefício do bem. Muito obrigada, Senhor, pela bendita oportunidade da noite de hoje. Assim seja. Assim seja. E vamos aproveitar o máximo possível, né? Pode iniciar, viu, Carla? Pois não. O nosso tema da noite de hoje é um tema muito oportuno, não é? Ele se refere às fixações mentais. Então, parece-nos que é um grande desafio nós entendermos como é que a nossa mente funciona e qual o papel do cérebro nesse funcionamento da mente. Então, o que nos afeta não são os acontecimentos em si, mas a forma como nós interpretamos esses acontecimentos, como os nossos pensamentos estão ligados diretamente aos comportamentos. Então, Kardec nos fala no Livro dos Espíritos, na questão 622, possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da esfera corpórea. Esse poder de ação, ele precisa ser muito bem conduzido através do nosso livre-arbítrio, né? Então, essa questão da fixação mental, ela precisa ser muito bem estudada. Qual a qualidade dos nossos pensamentos? O que é que nós estamos pensando diariamente? Nós emitimos entre 50 a 70 mil pensamentos por dia. Então, que pensamentos são esses que nós emitimos? Será que nós podemos escolher os pensamentos? Temos o livre-arbítrio? Temos o gerenciamento deste poder de ação que Kardec nos fala? Então, na Gênese, nós vamos encontrar no capítulo 14 uma reflexão muito interessante ainda de Kardec, que ele fala sobre o mecanismo da fixação mental, que ele pode ser entendido através do nosso pensamento e a atuação deste pensamento sobre os fluidos, né? Então, ele nos diz o seguinte, que desde o instante que esses fluidos são um veículo do pensamento, o pensamento pode modificar-lhes as propriedades. É evidente que eles devem estar impregnados de qualidades boas ou mais dos pensamentos que os colocam em vibração.
modificados pela pureza ou impureza dos sentimentos. Então, vejam, nessa reflexão de Allan Kardec, ele nos menciona que os fluidos são o veículo do pensamento e que o pensamento pode modificar as propriedades dos fluidos. Isso é muito importante para o nosso aprendizado, a depender das qualidades boas ou mais dos nossos pensamentos. Ou seja, os nossos pensamentos impactam diretamente os fluidos. E esses fluidos são veículo do pensamento. Quando eu penso, esse fluido consegue arremessar esse pensamento em direção ao objeto ou alvo do meu pensamento. Por isso que todos nós nos auto-impactamos e nos influenciamos mutuamente. Eu sou influenciada e influencio através dos fluidos. E os fluidos são carregados pelos pensamentos que impactam e alteram essa qualidade dos próprios fluidos, a depender da natureza do pensamento. Então, o que ele nos diz ainda no capítulo 14, item 16? Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Então, os meus maus pensamentos corrompem os meus fluidos espirituais. Veja a força do pensamento. Então, quando Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, nos fala que nós possuímos, pelo pensamento e vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da esfera corpórea, isso é um fato concreto. Eu posso impregnar, eu posso influenciar, eu posso impactar pela emanação fluídica dos meus pensamentos outras criaturas. Assim como também sou impactada e influenciada. Então, os meus maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios. Então, o termo mindset, que é muito atual ultimamente, ele é um modelo mental. Então, é a maneira como a pessoa pensa. A maneira como eu penso vai construir o meu modelo mental. E este modelo mental é a configuração dos meus pensamentos. Então, o meu modelo mental reflete o quê? Minhas ideias, minhas crenças e meus valores. Então, meu modelo mental é totalmente diferente de outros modelos mentais. Ora, quando nós estamos encarnados, nós construímos este modelo mental através de uma trajetória de vida. Absorvemos crenças, absorvemos valores, introjetamos novas ideias, e isso constrói o nosso modelo mental. Então, André Luiz nos fala no livro Nos Domínios da Mediunidade que fixações mentais é o estado em que o espírito encarnado ou desencarnado cristaliza seu psiquismo em torno de determinados fatos ou sentimentos do passado, sobre coisas ou pessoas. Então, quando essa criatura se cristaliza em torno desses fatos, acontecimentos ou sentimentos, ele se isola do mundo externo e passa a viver unicamente em função dessas ideias. Então, é quando se diz que essas ideias se tornam ideias fixas. Ele está fixado em torno de acontecimentos, situações, fatos e pessoas que lhe impactaram profundamente, obviamente gerando uma grande carga emocional. Então, o pensamento gera emoções e essas emoções se traduzem em comportamentos. Então, ainda André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 25, ele nos diz o seguinte:
Um dos dramas do espírito encarnado ou desencarnado reside na fixação mental, que é o estado em que a criatura nada mais ouve, nada mais vê e nada mais sente, além da esfera desvarada de si mesma. Essa fixação mental, que se traduz em ideia fixa ou monodeísmo, é a operação mental pela qual o espírito dirige o pensamento a uma ideia central, única e atuante, atribuindo a essa ideia um valor e uma importância superior às demais. Então, o ser humano se fixa, ou o espírito se fixa nessa ideia, e ela começa a se intensificar e se corporificar e mesmo materializar através de forma pensamento, que André Luiz nos diz. Ora, o espírito, ao se isolar do mundo externo, ele passa a vibrar unicamente ao redor do próprio desequilíbrio, cristalizando-se no tempo. Quem nos diz isso é Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, capítulo 37. Então, veja que esse tema parece ser tão simples, não é? Mas ele é extremamente complexo. Porque, na verdade, os nossos pensamentos regem o nosso destino. Então, no ato de pensar, eu estou criando cenários mentais. E esses cenários mentais poderão ou não vir a acontecer no futuro mais próximo ou mais distante. O nosso cérebro não distingue o que é real e o que é fruto do pensamento. Uma vez que eu estou pensando, eu estou criando cenários mentais, e o cérebro faz a leitura desses cenários mentais como sendo a realidade. Então, veja que através do nosso pensamento, nós poderemos estar vivenciando o céu consciencial ou inferno consciencial, que tanto Allan Kardec fala no livro O Céu e o Inferno. Então, o meu poder mental, indevidamente indisciplinado, eu posso estar construindo um cenário mental aterrorizante. Eu posso estar retroalimentando dos meus pensamentos, criando situações que se fixam, se impregnam na minha mente como sendo algo real. E aqui eu estou num processo de adoecimento. Ainda no livro Nos Domínios da Mediunidade, esse livro é fantástico, viu, de André Luiz. No capítulo 25, ele nos diz: a experiência no corpo da carne, em posição difícil, é semelhante a um choque de longa duração, em que a alma é convidada a restabelecer-se. Então, as nossas emoções, os nossos pensamentos geram doenças psicossomáticas quando são negativos. Exemplo, raiva. A raiva em si, ela não é negativa nem positiva, ela é necessária à sobrevivência. O problema não é a emoção da raiva. O problema é a intensidade e a frequência com que eu sinto esta emoção da raiva. Então, ao ser mentalizado e intensificado, o que vai acontecer? O corpo material não suporta a carga fluídica desta emanação, que se torna doentia pela sua frequência e pela sua intensidade. Então, a raiva vai adoecer o quê? O fígado. Olha aí. Cuidado com a raiva, porque nós poderemos estar adoecendo o nosso fígado pela intensidade e frequência desta emoção, tá certo? A tristeza adoece o quê? Os pulmões. Então, quem cultiva muita tristeza, quem vive muito no passado, em situação de perda, sentindo uma perda muito grande, um processo de luto muito grande que não consegue superar. Isso pode acontecer em várias dimensões: material, financeira, psicológica, emocional e espiritual. Eu posso estar gerando um adoecimento dos meus pulmões. E aí a gente não compreende por que nós começamos a sentir
as consequências do adoecimento do pulmão. Vai investigar para verificar se você não alimentou essa tristeza durante um certo período de tempo. E angústia adoece o quê? O estômago. Cuidado com o adoecimento do estômago, gerando gastrite, tumorações, ulcerações. Então, eu preciso me libertar da angústia, porque essa angústia mentalizada diuturnamente, intensamente, diariamente, está me adoecendo um órgão que é vital para a minha saúde. E o estresse adoece o quê? O coração. Veja aí. Então, nós somos fortes candidatos ao adoecimento do nosso coração, pelo estilo de vida que nós estamos vivendo ultimamente, durante um certo período de tempo. E o medo? O medo adoece os rins, tá certo? Então, nós temos que ter muito cuidado com as nossas emoções. É quando se diz o termo da profilaxia. A profilaxia é algo fundamental, profilaxia mental. Vamos fazer essa faxina diária dos nossos pensamentos e não nos concentrar em situações catastróficas. Porque o ato de fixar-se em situações catastróficas, em situações de extrema vulnerabilidade, nós tenderemos a adoecer emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Então, existem algumas sinalizações da importância de nós fazermos um processo de profilaxia. Ora, os transtornos mentais são muito comuns no período atual. Nós temos mais de 300 milhões de pessoas diagnosticadas no mundo inteiro com transtornos mentais. São vários os tipos de transtornos mentais. Então, uma fixação mental doentia, que nos acompanha dia e noite e dia, se transforma em quê? Um processo obsessivo. Ainda André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele nos diz que o processo obsessivo é, na realidade, uma doença. É simplesmente um reflexo de mentes doentias que se unem. Ele não é uma causa, é o efeito de um mal anterior. Ou seja, é essa afinidade, essa lei de atração que faz com que eu atraia outras mentes que estejam na mesma frequência vibracional que a minha. Nessa frequência vibracional doentia e densa, gerada pela má qualidade dos meus pensamentos e sentimentos, eu vou atrair outras mentes que se assemelham à minha ambiência espiritual. Então, os nossos amigos obsessores nos reconhecem de outras existências pelas nossas emanações fluídicas. Então, o processo obsessivo, na verdade, é o reflexo de mentes doentias que se unem, se atraem. Nem é uma causa, mas é o efeito de um mal anterior, do mal que se encontra dentro de nós. Então, nós precisamos fazer uma triagem desses pensamentos no processo do autoconhecimento. Ou seja, se eu já sei o impacto do meu pensamento, desta força mental sobre a minha vida, por que eu estou na estagnação de ideias fixas? Porque ideias fixas são uma zona de estagnação. Eu preciso mudar o foco da direção. E eu tenho esse poder de mudar esse foco de direção. Observo esta ideia, este pensamento, analiso se esse pensamento me convém ou não e mudo a direção do pensamento. Então, existem algumas ações profiláticas que nós temos o poder de realizar.
Não basta apenas o diagnóstico de que eu esteja com fixações mentais, que eu esteja desenvolvendo um quadro de transtorno mental, mas eu agora vou aprender a fazer uso desta energia que eu possuo, desta força de ação. Primeiramente, filtrando os pensamentos. Trocar pensamentos ruins pelas emanações positivas, pelos pensamentos positivos, lembrar de coisas que são agradáveis, organizando a minha mente, identificando que este pensamento não me convém. Se ele não me convém, eu não vou me fixar e perder tempo na mentalização desses pensamentos, tá certo? Isso é uma primeira dica de outras dicas. Segunda dica, desintoxicação da mente. Essa desintoxicação da mente significa que eu não vou mais me considerar como vítima do destino, não me enquadro mais no processo de vitimização, que são um perfil psicológico, quando você internaliza a condição de vítima. Eu sou vítima do mundo, eu sou vítima das pessoas, as pessoas me fazem mal, e eu estou agora refém da maldade humana. Não, eu não sou vítima de nada. Até que ponto eu contribuí para que algumas situações ocorressem na minha vida? É a lei de responsabilidade diante da escolha que eu faço diariamente. Nós fazemos muitas escolhas. O preconceito é outro tipo de tóxico mental que nos intoxica profundamente. Eu preciso combater toda forma de preconceito. Preconceito social, preconceito moral, racial e por aí vai. Outra forma é a excessiva preocupação com a opinião alheia. Ora, a opinião alheia não me define. Se a opinião alheia não me define, por que eu valorizo tanto essa opinião alheia? Vou parar de dar tanto valor e tanta importância à opinião alheia. Só eu sei a trajetória que eu percorro. Então, nós estamos sujeitos a julgamentos alheios. Então, essas opiniões, elas são muito vulneráveis e variáveis ao longo do tempo, tá certo? Outra questão é o conformismo. Eu não tenho que me conformar com a situação do sofrimento. Eu tenho um livre-arbítrio para enfrentar as causas geradoras do meu sofrimento atual para solucioná-las. Então, o conformismo é uma atitude que muitas vezes nos é conveniente. Ah, Deus quer que eu sofra, eu vou continuar sofrendo. Não, Deus não quer que nós soframos. Nós é que temos que eliminar as causas que são geradoras de sofrimento. Outro item é o aprisionamento a um passado que não retorna. Minha mente está prisioneira, fixada no passado, onde eu fui extremamente impactada por fatos e situações e pessoas que me geraram memórias sofridas, traumáticas, e eu não consigo me libertar deste passado. Então, este aprisionamento a um passado, nós temos que romper este ciclo, que é um ciclo vicioso, que nos torna pessoas depressivas. A depressão é uma vinculação a um passado, tá certo? E a propensão a achar que nós estamos sempre certos, independentemente de qual seja o assunto. Ou seja, eu não tenho sempre a razão. E para isso eu preciso analisar se eu estou certa, se eu não estou certa, numa flexibilidade mental, para ouvir uma opinião completamente diferente da minha própria. Então, o sofrimento, na verdade, ele deve ser gerado e deve ser enfrentado da melhor forma possível. Gerado, que eu digo, ele é a consequência da má utilização do nosso livre-arbítrio, mas quando eu identifico o sofrimento na minha vida, eu devo me questionar o que eu posso fazer para solucionar este sofrimento? O que eu posso fazer para gerar um bem-estar mental, uma saúde como um todo, na perspectiva integral, tá certo? Então, o conceito de saúde envolve saúde mental também.
Então, vem outra dica também. Cultive bons pensamentos. Cultivar bons pensamentos é uma ação profilática. Eu não tenho esse poder mental? Meu poder mental pode gerar alegria para mim e para as demais pessoas. Meu poder mental pode ser proativo, pode ser extremamente benéfico. Eu utilizo esse poder mental agregando e não desagregando as pessoas com as quais eu convivo. Então, essa ambiência favorável da minha casa, eu sou responsável por ela, tá certo? Chico Xavier nos fala que nós impregnamos até as paredes da nossa casa. Nós impregnamos os objetos que compõem a nossa casa com a nossa energia mental. O somatório das energias mentais da nossa família está lá registrada em forma de memórias energéticas, memórias mentais, fruto dos nossos pensamentos individuais e coletivos da nossa família. Então, vamos construir uma excelente ambiência espiritual da nossa casa. Concordam? Pensar na paz, como o Nando Cordel estava falando, pensar no amor, pensar no perdão, né? No perdão, que é algo tão importante. Vou aprender a perdoar as pessoas que um dia me feriram, por uma necessidade de paz interior, por uma necessidade de reequilíbrio e reconstrução da minha saúde mental. Então, nós estamos impregnando a nossa casa, as paredes, os objetos, com a nossa energia mental. Olha que coisa fantástica, Chico Xavier já nos dizia isso, tá certo? Eu estou impregnando toda a minha casa todos os dias. Então, vamos impregnar da melhor energia, porque tudo que está compondo o nosso lar, a nossa casa, tem a nossa energia mental. Então, para isso, eu vou exercitar a minha mente, treinar o meu cérebro. Eu não construí tanto tempo pensamentos negativos, vou agora construir pensamentos positivos. Ao invés de dizer eu não mereço, eu vou dizer eu mereço. Não sou amada, eu vou dizer eu sou amada. Não me admiro, eu vou dizer eu me admiro. Filha de Deus, filho de Deus, criação divina. Nós somos fonte de luz, o Cristo dizia, brilhe vossa luz. Fazer brilhar essa luz é tarefa minha, é tarefa nossa, responsabilidade nossa, nós temos o tempo à nossa disposição. Então, vamos cultivar bons pensamentos e exercitar essa mente de uma forma proativa. Chega de perder tanta energia mental. Nós desperdiçamos já muita energia mental ao longo da nossa vida. Eu agora quero utilizar essa energia de uma forma mais construtiva, me acalmando, silenciando a minha mente dentro do que é possível, sem tantos conflitos mentais, entre choques, conflitos emocionais. Vou aprender a deixar fluir, deixar ir os pensamentos que não me convêm, pensamentos de preocupações, de angústia. Ora, eu não tenho controle sobre tudo na vida. Então, por que gastar tanta energia tentando controlar o que não tem controle? Se eu não tenho controle sobre o futuro, deixo que esse futuro seja resultado da construção do meu presente atual. Então, eu começo a ter mais responsabilidade com a minha saúde mental. Pensamentos de tristeza, pensamentos de angústia, pensamentos de preocupação são naturais, mas eu não quero mais dormir tão triste como eu acordei. Então, eu tenho um dia inteiro para trabalhar esta tristeza e modificar a minha vibração, meu padrão vibracional. Eu não quero dormir tão ruim como eu acordei. Eu quero dormir uma pessoa mais leve, uma pessoa mais calma. Então, eu vou fazer leituras, e essas leituras vão me ajudar com novas ideias, novos conhecimentos, novas informações. Vou ter pensamentos positivos, porque
Jorge Paulo Lemann nos fala que não há pessimistas bem-sucedidos. Isso é uma frase interessante e é verdade. Eu quero construir um sono de qualidade, eu quero me tornar uma pessoa positiva, porque como eu posso ser uma pessoa bem-sucedida se eu sou uma pessoa negativa? Não é possível, não tem condições. Então, eu quero também ter um sono de qualidade. Como eu vou ter um sono de qualidade se durante o dia fiquei profundamente preocupada, angustiada, estressada, aflita, fixada em preocupações, em angústias, em lembranças, em memórias que estão aqui, ó, martelando, martelando, estou ruminando esses pensamentos, não vou conseguir dormir bem, porque desperdicei muita energia mental, alterei a qualidade dos meus fluidos pela má qualidade dos meus pensamentos. Então, sono de qualidade é terapêutico. E esse sono de qualidade é um processo de desintoxicação do corpo. O cérebro, durante o sono, desintoxica o nosso organismo. Por isso que ele é tão salutar para a nossa vida. Vou desenvolver também uma atitude de confiança, confiança diante da assistência espiritual, uma autoconfiança no meu poder de resolução, através de boas atitudes, através do poder de concretização. Então, essa autoconfiança está intrinsecamente relacionada à autoestima. E aí eu vou tentar desenvolver uma mente mais sossegada. Uma mente que não esteja a 1000 km por hora. Uma mente que não esteja adoecendo por tanto desgaste de informações, sendo impactada por tantas situações de pressões externas que me alteram o campo mental completamente. E aí eu vou começar a entender que eu tenho limitações, mas que minhas limitações, elas não são obstáculos que não podem ser ultrapassados. Eu posso ultrapassar lentamente, gradativamente esses obstáculos e essas barreiras, porque eu não devo parar nesse processo evolutivo. Kardec nos fala que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para domar suas más inclinações. Então, todos os dias eu tenho uma árdua batalha a travar. Não contra mim, mas a favor de mim. Vou fazer essa profilaxia mental, vou ser extremamente proativa, vou usar a minha razão, fazer meu checklist de atividades. Quem gosta de colher um fruto do pomar vai colher. Eu tenho visto algumas fotos aí de Nando, lá plantando macaxeira, né? No terreno dele, lá de aldeia. Isso é maravilhoso. Contato com a terra, contato com a natureza, com os animais, sensação de leveza, liberdade, fluidez. Estou me reencontrando, me conectando, porque sou parte da natureza, tá certo? Então, eu estou amando estar aqui em aldeia nesse período de pandemia, porque nunca estive tão próxima da natureza como agora. Me encanta ver uma árvore. A vontade que eu tenho é de abraçar aquela árvore, sabe? Que presente de Deus ver os passarinhos voando ali, tomando água, não é? E você diz assim, meu Deus, quantos presentes Deus nos dá. E minha mente está fixada, pensando, prisioneira de tantas coisas que são tão transitórias. Então, se permita gerar bem-estar na sua vida. Ou seja, eu vou aprender a gerar bem-estar para mim mesma. Estou encarando minhas limitações com naturalidade, mas estou dando um passozinho de cada vez, para que amanhã não seja a mesma criatura que eu sou hoje. Tá certo? Estagnação não se coaduna com o espírita. O espírita não pode ser estagnado. Ele tem que estar no processo evolutivo.
Esse processo evolutivo quer dizer, vou vencer minhas más inclinações, minhas limitações, minhas barreiras, estou sendo ajudada pela espiritualidade, sem sombra de dúvida, mas tenho minha responsabilidade. Então, a nossa mente, ela pode se fixar em qualquer perturbação interior de grandes proporções, como paixões, desânimo, crueldade, vingança, ciúme, desespero, ou a persistência de pensamentos que são insistentemente danosos à nossa qualidade de saúde mental. Então, quando o espírito desencarna nestas condições, ele sofre muito, porque ele não vai encontrar o céu consciencial. Ele vai encontrar o resultado das suas más escolhas. Estagnação mental tem as suas consequências. Quanto tempo na vida eu perdi na estagnação mental? Isso acontece com todos nós, mas a gente está no processo de conscientização, não é? Então, os espíritos, eles nos explicam que esses fluidos prendem-se ao redor do seu emissor, com um hálito mental. No Livro dos Espíritos, no livro 2, capítulo 6, nos fala, através da pergunta 229, que após a partida da Terra, sobretudo para aqueles que tiveram paixões bem vivas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, guardando todas as coisas mais, pois o espírito não está inteiramente desprendido. Essa atmosfera é a nossa ambiência espiritual, não é? Então, essa ambiência espiritual eu estou construindo todos os dias, por incrível que pareça. Eu sou diretamente responsável pela minha ambiência espiritual. Então, quando nós conhecemos essas informações, esses conhecimentos que são maravilhosos, que a doutrina nos propicia, nós começamos a despertar para a responsabilidade de gerar bons pensamentos. Então, nós sabemos que as penas e gozos nada têm de carnal, por isso são 1000 vezes mais vivos que os da terra. O espírito, uma vez desprendido, ele é mais impressionável. A matéria não mais lhe enfraquece as sensações, tá certo? Então, essas paixões não existem mais materialmente, mas existem no pensamento dos espíritos, mentalmente fixados a elas. Então, quando eu desencarnarei levando toda uma construção, toda uma consequência do que eu fiz e do que eu não fiz aqui no mundo material. Então, não vou mudar abruptamente porque eu estou desencarnando. Vou retornar para o mundo espiritual tal qual me encontrava aqui no mundo material. Então, nós já falamos sobre isso, mas eu vou repetir. Nós recebemos, desde agosto do ano passado, muitos espíritos desencarnando por Covid, nas nossas desobsessões. Então, é interessante o desespero desses espíritos, o desequilíbrio desses espíritos. Não estou querendo dizer que todos que desencarnaram estão nessa faixa vibracional. Não, são aqueles que nós atendemos no Centro Manuel Quintão. Então, o desespero de não ter dado um adeus, o desespero de não terem se organizado diante da morte, financeiramente, materialmente, a preocupação de como a família ficou, a saudade imensa dos que ficaram, isso desequilibra, desestrutura a mente espiritual desses espíritos. E veja que o mundo espiritual, as equipes espirituais, são assim, é para a gente ter muita gratidão diante da assistência e a misericórdia deles para conosco. Eles são conduzidos para uma reunião mediúnica para serem socorridos, auxiliados, no contato do transe mediúnico com o próprio médium, e aquilo é um refrigério para a situação de sofrimento e dor que os espíritos estão vivenciando,
e ali são recambiados, são conduzidos para departamentos do mundo espiritual, para que possam começar uma nova trajetória de vida, com suas dores mais atenuadas, com toda a assistência espiritual que o mundo espiritual oferece, os benfeitores, parentela espiritual e amigos. Então, a misericórdia divina é muito grande, tá certo? Então, muitas vezes, nós atendemos na consulta muitas pessoas que estão extremamente preocupadas com seus entes queridos que desencarnaram. E nós recebemos, viu, Nando, já mensagens de espíritos falando que, embora a diferenciação das condições de desencarne de cada um, sendo mesmo motivados todos pelo mesmo motivo do Covid, mas todos eles estão sendo assistidos espiritualmente. Isso é extremamente consolador. Segunda-feira agora passada, eu atendi uma pessoa, uma situação dessa, extremamente preocupada com um ente querido, seu pai, que desencarnou recentemente por Covid. E nós transmitimos essa mensagem, essa pessoa quase que chora, diante da notícia de que todos eles estão sendo amparados nas suas necessidades, nas suas angústias, nos seus sofrimentos, e são conduzidos para hospitais no mundo espiritual. São informações muito valiosas para todos nós, para que ela tirasse aquela fixação mental da preocupação em relação ao ente querido que desencarnou, não é? Então, nós encontramos no livro Céu e Inferno ainda depoimentos de espíritos como o do avarento, identificado por François Riquier. Ele fixou-se na busca de dinheiro e o tormento dele todo girava em torno da fixação mental. O relato dessa história está no capítulo 6 de Espíritos Sofredores. Então, tem vários relatos no livro Céu e Inferno de situações de criaturas, de espíritos que retornaram ao mundo espiritual com essas fixações mentais. Como, por exemplo, o espírito Castelnaudari. Ele, condenado a morar na casa onde cometeu seus crimes, ele ficou nesse ciclo vicioso da mentalização dos crimes que ele cometeu. Isso é o que se chama de tormenta espiritual, tá certo? Então, você não consegue sair do ciclo vicioso da ruminação e da lembrança dos crimes que você praticou. Então, todos esses sofrimentos são resultado dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria. Quanto mais o espírito estiver desligado da influência da matéria, mais desmaterializado, menos sensações penosas sofrerá. Então, nós precisamos domar as nossas paixões animais, nós precisamos eliminar o ódio que existe dentro de nós, o egoísmo. Nós precisamos eliminar os ressentimentos, os melindres, porque tudo isso são pesos espirituais. Joana de Ângeles nos fala que são algozes psicológicos que nos atormentam a mente e a alma. Então, eu preciso agora construir minha bagagem espiritual. Então, o espírito não pode esquecer de hipótese alguma a necessidade da própria sublimação. E esse processo da sublimação é a mais alta vitória que ele pode alcançar no processo de regeneração dele. Então, eu não posso e não devo cultivar mais sentimentos negativos. Porque o problema não é o que me acontece, é como eu interpreto aquilo que acontece na minha vida. Como eu interpreto os acontecimentos. Qual é o tipo de dimensão emocional que eu dou, o valor que eu dou aos fatos que acontecem. Então, arrepender-se da prática penosa e danosa e seguir a reparação é remédio. Eu preciso me arrepender, ter o arrependimento e tenho que ter a reparação. E essa reparação é através de novas experiências. E aí é necessário a gente lembrar o quanto que é útil e importante gerar boas experiências na nossa vida.
Veja, se eu tive um passado de muitos traumas, de muitas situações difíceis, eu tenho um presente atual. E esse presente atual está me dando a oportunidade de gerar novas experiências, novas memórias, novas lembranças completamente diferentes daquelas que eu vivenciei no passado. Então, o passado de tristeza, o passado de perda, o passado de luto, de angústia, de conflito, fica no passado. Vou tentar gerar novas experiências positivas, porque ao gerar experiências positivas, estarei alimentando a minha memória, a minha mente, o meu cérebro de novos acontecimentos, de alegria, de esperança, de tudo que possa ser positivo na minha própria vida. Então, com isso, eu estou gerando em mim mesma uma ambiência salutar, não é? O apóstolo Paulo nos adverte em Filipos da seguinte forma: uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante. Prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto, que vem de Deus em Jesus Cristo. Isso está na Epístola aos Filipenses, versículo 3. Então, é importante gerar novas experiências, experiências positivas. O que eu gosto de fazer? O que você gosta de fazer? Não, fulano gosta de jogar futebol. Joga futebol. Fulano gosta de plantar macaxeira. Plante macaxeira. Plante uma nova árvore. Plante novos frutos. Pomares. Veja a abundância dos pomares. Os pomares não escolhem a quem dá frutos, eles simplesmente dão, né? Certa feita, um espírito disse assim para mim, que eu nunca esqueci isso, viu, Preta? Esse espírito disse assim: você é uma fonte de água cristalina porque está com sede. Eu nunca vou esquecer isso. Se você é uma fonte de água cristalina, por que está com sede? Ainda permanece com sede, esperando que os outros matem sua sede quando você é abundante na água cristalina? Assim somos todos nós. Nós somos projeções, somos projetos de Deus, criações divinas, né? Se nós temos a essência divina dentro de nós, o Cristo dizia: brilhe vossa luz. Vamos fazer brilhar essa luz. E aí eu vou chamar a atenção para uma coisa muito importante que se chama alegria. Olha, nós temos que sentir alegria, porque ela é vital para a nossa saúde e sanidade mental. Dá boas risadas. Hoje de tarde eu dei uma verdadeira gargalhada, porque eu me lembrei. Olha, com a idade chega tudo, né? E agora dei para trocar o nome dos meus filhos, viu? Aí chamei Rebeca de Iraquitã, que é o meu motorista, não tem nada a ver com Rebeca. Olha, eu ri, quase chorei hoje de tarde. Porque meu filho estava dizendo: mamãe, você está trocando todos os nomes. Eu digo: olha, quem chama uma filha de Iraquitã é capaz de trocar tudo e qualquer nome. Então vamos aprender a rir da gente mesmo, né? Eu não tenho mais a mesma memória que eu tinha antigamente. Então, assim, isso é fruto da idade, mas que bom que eu estou nessa quase terceira idade, né? Já com 55 anos, próxima de terceira idade, quanta maturidade, quanta experiência estou acumulando. Então, vamos rir até dos limites que a gente tem, né? Hoje eu estava fazendo hidroginástica, viu, Nando? Lá no, no Bom Levar. Aí estava com uma senhorinha, né? Porque hidroginástica geralmente tem uma idade mais avançada. E ela dizendo o quanto que ela sentia a dor. Aí dizendo: olha, estou igual a senhora, toda a idade da dor. Dói pé, dói joelho, é um desmantelo total. Aí ela botou para rir e disse: e eu faço o quê? Eu digo: eu tomo magnésio de malato, que vai ajudar nas dores do joelho. E aqui fica uma dica também, viu? Eu estava quase aleijada há uns meses atrás e queriam fazer infiltração nos joelhos tudo estourado, né? Aquele jeito, aquele quadro, né? Aí eu disse: eu não vou fazer infiltração, coisa nenhuma, vou procurar na internet o que eu posso fazer. Mas, olha, suplemento de magnésio de malato, tiro e queda. Olha, pense que as dores desapareceram do joelho.
Desapareceu como um milagre. Não precisou fazer infiltração nem coisa nenhuma, tá certo? E aí eu disse para aquela senhora, ela começou a rir comigo, a gente começou a falar sobre o limite, rindo. Eu digo, meu Deus, eu com 55 anos, estou com um corpo parecido com o dela de 70 e poucos anos, mas nada demais que a gente não possa fazer alguma coisa para melhorar, né? Então, hidroginástica é uma coisa boa, tá certo? Movimentar o corpo, tentar fazer com que nossos limites sejam superados. Esse corpo é uma máquina que tem que ser colocada em movimento. Chega de ociosidade e sedentarismo. Minha responsabilidade é zelar por essa máquina enquanto eu estiver viva, né? Então, André Luiz também nos complementa que a fixação mental leva as entidades a deplorável amnésia, assemelhando a doenças mentais remitentes. Olha aí que coisa interessante essa informação de André Luiz. Ou seja, fixação mental gera amnésia, assemelhando-se a doenças mentais remitentes, o que se reflete na criatura encarnada como perturbações congeniais da mente. Então, vejam, eu preciso, por uma necessidade evolutiva, me libertar de fixações mentais. Se eu tiver que ter alguma fixação mental, que seja fixação positiva e não negativa, tá certo? O Cristo, vou mentalizar o Cristo. E aqui eu me lembrei agora de Dr. Ciro, que foi o nosso grande mestre, né, da nossa reunião de desobsessão. Passei 1 ano e meio estudando com ele, e ele nos ensinou coisas assim simples e fantásticas de serem feitas. Ele disse o seguinte: fixe o ponto na sua frente. Desenvolva o poder da concentração. Olhe para esse ponto, que pode ser uma frase, pode ser uma imagem, o que você quiser. Mentalize essa imagem, mentalize essa frase. E lembre-se da mensagem de Satya Sai Baba. Sou amor, trago-te amor, para que tu sejas amor. Sou amor, trago-te amor, para que tu sejas amor. E ele me disse o seguinte: se você repetir isso todos os dias, é igual a uma pessoa que é viciada em cigarro. Ela fixa o vício do cigarro na mente. E agora eu vou fixar na minha mente uma ideia positiva. Sou amor, trago-te amor, para que tu sejas amor. De tanto repetir isso, eu vou desenvolvendo a condição do amor dentro de mim. Vou ampliando minha ambiência espiritual. E quando vou modificando os condicionamentos cerebrais que registraram da negatividade para a positividade, naturalmente eu vou doando aquilo que eu tenho de melhor dentro de mim, que é essa capacidade de doação de amor, de tranquilizar as pessoas, o poder da cura através da palavra, o poder da cura através das boas emanações, dos bons sentimentos. Então, eu vou estabelecendo uma conexão com o divino, com o meu guia espiritual, certo? E ele não encontra mais tantos obstáculos para me intuir, para me orientar, porque eu estou saindo de uma vibração AM para FM. Ele está na vibração FM. Lá atrás eu estava na AM. Para se conectar com ele era muito difícil. Então, eu elevo o meu padrão vibracional, entro numa outra escala vibracional positiva e começo a beber nesta fonte de emanações extremamente fluidas e positivas, que é pertinente aos mentores espirituais. Nós podemos beber dessa fonte. Nós podemos beber dessa fonte. Nós podemos atrair os benfeitores espirituais através de alegria, do bom humor, da esperança, da perseverança, da humildade, da disciplina e nos tornarmos sempre cada vez melhores, dando um passo. Paciência, o perdão, essa leveza da alma, essa fluidez,
A gratidão pelo que nós temos, pelo que nós nos tornamos todos os dias, gratidão diante da vida, gratidão pelo o ar que nós respiramos, a gratidão pela casa que nós temos, pelas pessoas com as quais nós convivemos. A gratidão modifica nossa escala vibracional, assim como a alegria, assim como o amor, assim como a esperança, a paz. Então, nós temos a condição de gerar tudo isso. Então, a experiência no corpo de carne, em posição difícil, é semelhante a um choque de longa duração, mas que nós podemos vencer esse choque. E aí começamos a desenvolver esta sensibilidade, começamos a ampliar nossa ambiência espiritual. Então, o que passa desapercebido pelas demais pessoas, por nós não passa mais. Então, quando eu olho um passarinho, eu vejo o amor divino nele. É incrível a maravilha e a beleza de um pássaro. É incrível a beleza de uma flor, de uma árvore, de uma planta. É incrível quando o vento passa, a brisa passa, e nós sentimos aquele bem-estar daquele vento, daquela brisa, e dizemos assim: obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada, meu Deus, por esse momento. Obrigada, meu Deus, porque eu estou bebendo nessa fonte divina universal do amor. O tempo já é chegado, não é, Nanda? Cordel, mas eu quero, Preta e Nando Cordel, eu quero dizer a vocês que é possível gerar esse ambiente espiritual. Não somos anjos, não somos espíritos perfeitos, nem almas perfeitas encarnadas, mas nós temos a essência e a centelha de Deus dentro de nós, essência divina. Então, quero dizer a vocês que estou muito feliz de estar com vocês, viu? Estou me sentindo muitíssimo bem. Foi uma hora prazerosíssima estar com vocês. Parece até que eu estou em outra esfera espiritual, viu? Muito obrigada por essa oportunidade. Carlinha, que agradece muito. Você sempre foi maravilhosa. Hoje estava 10 vezes mais, está iluminada, está bonita, tá... Isso é lindo, cara. É coisa fantástica. Passou que eu nem senti. Foi mesmo. Fantástico. Muito obrigada. Aí essa palestra vai ficar gravada e eu vou assistir mais 3 vezes para aprender, né, Betinha? Tem que aprender. Tem que fixar. Fixar coisa pelo presente, viu? Receba um abraço virtual. Olha, gente, a gente agradece muito, realmente, Carla está aqui com a gente, e vocês também, mas na nossa música hoje, que vai ser homenagem a Divaldo, porque vamos vibrar. Fazer uma vibração. Porque amanhã ele está fazendo a cirurgia dele, né, da pedra no rins, né, do cálculo renal. Então, vamos vibrar por ele para que dê tudo certo, e vai dar, né? Para que ele ainda tem muita coisa para oferecer para a gente. Muito! Durante a música, vamos fazer uma vibração. Uma vibração por ele. Para ele, né? Tá bom, minha gente? Vamos aproveitar, ok? Só um pouquinho, cara. Escuta aí com a gente. As flores do campo parecem você, a felicidade nasceu em você. A luta diária é sua razão, a benevolência e o perdão. A fé no futuro te faz caminhar, semeando estrelas em todo lugar. Um grande amigo na hora da dor, um coração de amor. Obrigado, Senhor, pelo pão. Obrigado, Senhor, pelo ar. Obrigado, Senhor, por meus olhos que fitam a terra, o céu e o mar. Obrigado porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em Ti. Obrigado pelo que me dás. Obrigado, enfim, pela paz.
As flores do campo parecem você, a felicidade nasceu em você. A luta diária é sua razão, a benevolência e o perdão. A fé no futuro te faz caminhar, semeando estrelas em todo lugar. Um grande amigo na hora da dor, um coração de amor. Obrigado, Senhor, pelo pão. Obrigado, Senhor, pelo ar. Obrigado, Senhor, por meus olhos que fitam a terra, o céu e o mar. Obrigado porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em Ti. Obrigado pelo que me dás. Obrigado, enfim, pela paz. Obrigado, Senhor, pelo pão. Obrigado, Senhor, pelo ar. Obrigado pelas minhas mãos, os ouvidos, porque posso cantar. Obrigado porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em Ti. Obrigado pelo que me dás. Obrigado, enfim, pela paz. Ai, que coisa boa. Então, que Deus e os Espíritos amigos ilumine nosso querido Divaldo, né? Vamos vibrar por ele, que amanhã dê tudo certo, né? Para que ele possa voltar com tudo. Continuar a luta. Continuando a luta dele, trazendo alegria para a gente, né? E é você, Carla, mais uma vez. Maravilhosa. Luxa, Beijo, queridos. Beijo. A todo mundo aí, muita luz para Muita todo paz para mundo. todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.